Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Então, nessa aula nós vamos falar sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é baseado numa ideia muito simples e tem a ver com o que a gente viu aí na aula passada. Mas está muito relacionado com essa proposição e com esse desenho aqui que eu vou explicar direitinho para vocês. É o seguinte, olha. Se você tiver dois vetores ortogonais, na verdade isso é geral, né? Não são dois só. A gente vai ver que a proposição diz que é um número qualquer. Mas imagine que você tem, vou começar com dois para explicar com o desenho o que está acontecendo aqui. Você tem dois vetores ortogonais e você tem um V aqui. Então, se eu projetar esse V lá no V1, no W1 ortogonal, né? Fiz essa projeção, vai dar esse vetor aqui, ó. Projetei aqui, vai dar esse vetor aqui. Veja que aqui, ó, aqui é ortogonal. Aí eu projeto aqui também, ó. Projeto aqui também, ortogonal. Eu faço essa projeção, esse V menos a soma das duas projeções, a soma das duas projeções é esse cara aqui, ó. Eu projeto lá, projeto aqui, somo os dois, dá a projeção no espaço gerado pelos dois, que é esse vetor aqui. Quando eu faço a diferença, V menos essa projeção dá um vetor ortogonal, tanto a W1 quanto a W2. Daqui seria esse vetor aqui, ó. Esse aqui é V menos a soma das projeções em cada componente. E isso é um fato geral, é o que diz essa proposição. Se você tiver K vetores não nulos e ortogonais entre si, ou seja, 2 a 2 ortogonais, então se eu pegar qualquer outro vetor V e fizer V menos a soma das projeções em cada coordenada, esse vetor é ortogonal a cada WI. Seria essa conta aqui, ó. Esse cara aqui é ortogonal a cada um deles lá. Na verdade, aqui o que a gente tem assim é V menos a soma, né? Aqui é a projeção do V no W1 mais a projeção do V no WK. Mas esse vetor aqui, na verdade, é a projeção de V no espaço gerado por W1 até WK. É a projeção do V no espaço, no plano, né? Aqui é no plano porque só tem dois vetores, mas no espaço gerado pelos Ws. Bom, agora o que a gente vai fazer é justificar então aí essa proposição. Como é que a gente faz isso? O que nós vamos fazer é pegar WI e fazer o produto interno de WI com esse vetor V menos a projeção do V no W1 menos a projeção do V no W2 menos a projeção do V no WK. Veja, cada um desses vetores aqui é um múltiplo do W correspondente. Então, a projeção no W1 é um múltiplo do W1. A projeção no W2 é um múltiplo do W2. A projeção no WK é um múltiplo do WK. Então, quando eu fizer WI produto interno com esses caras aqui, vai ficar assim, ó, WI produto interno com V menos WI produto interno com a projeção de V em WI. Por quê? Bom, porque quando eu fizer WI produto interno com a projeção de V no W1 dá zero, porque WI com W1 ou com qualquer múltiplo do W1 é zero. Vou escrever aqui, ó, WI, produto interno, com K vezes WJ, isso aqui é igual a zero se o I for diferente de J. Então, só para o I igual a J que esse negócio, se o I for diferente de J. Então, como esses caras aqui são múltiplos do W correspondente, né? Esse cara aqui é uma constante vezes W1, esse cara aqui é uma constante vezes W2, esse cara aqui é uma constante vezes WK, isso significa que quando eu fizer o produto interno, vai distribuir aqui, ó, esse produto interno é zero, esse é zero. O único que vai sobrar é o WI com a projeção no WI.
Mas isso aqui, o que que é? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual ao quê? Bom, a conta que a gente acabou de fazer, isso aqui vai ser WI, produto interno com V, WI menos WI, produto interno com... Aqui tem um número que é V, produto interno, WI sobre a norma de WI ao quadrado, vezes WI. Bom, mas isso aqui é uma constante, né? Sai da conta, vai ficar assim, WI produto interno com V, menos WI produto interno com WI dá a norma de WI ao quadrado, então vai ficar assim, menos V produto interno WI. Porque essa constante sai do produto interno, WI produto interno WI é justamente o que está aqui embaixo, norma de WI ao quadrado, vai simplificar, vai sobrar V produto interno WI. Mas como o produto interno é comutativo, isso aqui dá zero. E aí a proposição está justificada. Isso me dá um algoritmo para se calcular, para se transformar uma base numa base ortogonal mantendo o espaço. Que é o seguinte, ó, esse algoritmo é até muito famoso, é chamado processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. O que que diz esse algoritmo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, imagine que eu tenho um conjunto de vetores V1, V2, VK, LI. Claro, um conjunto LI contido em Rn, né? Num espaço... Bom, aí eu quero encontrar um conjunto de vetores W de tal maneira que o espaço gerado pelos VI seja o mesmo espaço gerado pelos Ws e, além disso, esses Ws sejam ortogonais, ou seja, o produto interno entre qualquer par de Ws dá zero. Como é que a gente faz isso? Bom, aquela proposição já nos mostra como faz isso. Aqui está dizendo assim, olha, pega um W um vetor qualquer. Fixou o W como um vetor qualquer? Fixou, beleza. Fixou, então, vamos pegar W1 igual a V1, para facilitar. Aí o W2, quem vai ser? Como é que você vai escolher o W2? Vai ser o V2 menos a projeção do V2 no W1. A gente já viu que esse cara aqui é ortogonal a quem? Esse cara aqui é ortogonal ao W1. Mas se é ortogonal a W1, é ortogonal a V1. Por que ele é uma combinação linear do V1 e do V2? Bom, porque ele é V2 menos um múltiplo do W1, mas o W1 é um múltiplo do V1. Então esse cara aqui é uma combinação linear do V1 e do V2. E mais o que? Ele é ortogonal a W1. Então esses dois vetores são ortogonais e geram o mesmo espaço do V1 e do V2. Aí como é que você faz para passar para o V3? Ou para encontrar o W3? Bom, aí você vai pegar o V3 menos a projeção do V3 no W1 menos a projeção do V3 no W2. Qual é a propriedade que esse vetor aqui tem? O W3. Primeiro, ele vai ser ortogonal a W1, pela proposição, vai ser ortogonal a W2. Mais o quê? Bom, o W1 é a combinação linear do V1 e o W2 é a combinação linear do V1 e do V2. Então, certamente, o W3 vai ser a combinação linear do V3, do V1 e do V1 com V2, que vai ser, então, isso tudo uma combinação linear do V1, do V2 e do V3. Então, esses três caras estão no espaço gerado por V1, V2, V3 e mais o que? Os três são ortogonais. E esse processo é um processo recursivo. Você vai até o VK, o WK. Quem é o WK? Bom, o WK vai ser o VK menos a projeção do VK no W1, menos a projeção do VK no W2, menos a projeção do VK no WK menos 1. Você já fez esse processo aqui K menos uma vez, né? Aí vai passar para a próxima etapa. Bom, qual é a propriedade que esse cara tem? Bom, ele é ortogonal a W1, ortogonal a W2, ortogonal a W3, até WK-1. Esse cara, pela proposição que a gente acabou de provar. Mas o que? Bom, esse cara aqui está no espaço gerado por V1. Esse cara aqui está no espaço gerado por V1 e V2. O próximo está no espaço gerado por V1, V2 e V3. Então, todos esses aqui estão no espaço gerado por V1, V2, V3 até VK-1. Quando você soma com VK, isso tudo aqui está no espaço gerado por V1, V2, V3 até VK. Esse conjunto aqui, ó, esse vetor aqui, ó, o WK, é uma combinação linear do V1, V2, V3 até VK. Por quê? Porque cada um dos Ws tem essa propriedade. Então,
como você soma combinações lineares de vetores, ainda vai dar uma combinação lineares dos mesmos vetores. Então esse é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Um teorema aí que basicamente a prova é isso que eu acabei de explicar para vocês aqui, né? Mas ele resume esse processo, que é o seguinte, olha, vou colocar um teorema e já vou fazer um exemplo aí, uma continha para a gente ver como é que isso aparece aí. Então, o teorema é o seguinte, olha, você tem um conjunto V1 até VK, uma base de um espaço de Rn, né, de um subespaço de Rn. Então ele diz o seguinte, existe uma base, o 1 até o K, que é ortonormal. Opa, aqui tem um conceito novo. O que é ortonormal? É ortogonal, mas com todos os vetores com norma 1. Então basta você gerar um conjunto ortogonal e depois dividir cada um pela sua norma, você vai ter um conjunto ortonormal, né? E de tal maneira que o espaço gerado por o 1 até o J é igual ao espaço gerado por V1 até VJ. J variando de 1 até K. Então é exatamente esse processo que a gente acabou de fazer, né? Quando você tem o W3, ele está no espaço gerado por V1, V2, V3. O W4 ele vai estar no espaço gerado por V1, V2, V3 até V4. Por causa das combinações lineares, né? São recursivas. Veja. Aqui, ó. O W3 está no espaço gerado por V3, aqui o espaço gerado por V1 e aqui o espaço gerado por V1, V2. Então, isso aqui tudo dá uma combinação linear do V1, V2 e V3. Então, o W3 está no espaço gerado por V1, V2 e V3. O WK está no espaço gerado por V1, V2, V3 até VK. É isso que o teorema diz, ó. Os vetores 1 até o J geram o mesmo espaço do V1 até VJ. Vamos fazer então um exemplo para a gente encontrar uma base ortogonal de um subespaço a partir de uma base encontrada, ou a partir de uma base dada. Então imagine que eu tenho aqui uma matriz A e eu quero encontrar uma base que seja ortogonal para o núcleo de A. Então, bom, o que a gente vai fazer é, eu tenho A, eu vou escalonar a matriz A, a forma escalonada de A, então, seria essa matriz aqui, e aí como é que a gente faz para obter o núcleo de A? Quem é o núcleo de A? O núcleo de A é o conjunto de solução do sistema homogêneo AX igual a zero. Então, AX igual a zero implica no quê? Implica que x1 mais x2 mais x5 é igual a zero e que x3 menos x4 mais x5 é igual a zero. Bom, eu tenho aqui três variáveis livres, né? Que é x2 é livre, x4 é livre e 5 é livre. Eu vou chamar aqui o x2 de alfa, x4 de beta, x5 de gama. E aí o que a gente vai ter é que o x3 vai ser igual a menos alfa menos gama. O x2 é livre, é alfa. O x3 vai ser x4 menos x5, x4 é beta, x5 é gama. O x4 é livre, que é beta, x5 é gama livre. Bom, isso aqui me diz que o vetor x é dessa forma aqui, ó. Menos alfa menos gama, alfa, beta menos gama, beta, gama. E isso aqui pode ser escrito assim também, ó. Alfa que multiplica o vetor menos 1, 1, 0, 0, 0, mais beta que multiplica o vetor 0, 0, 1, 0, mais gama que multiplica o vetor, menos 1, 0, menos 1, 0, 1. Eu tenho aqui três vetores, V1, V2, V3. Qual é a propriedade desses três vetores? Eles geram V1, V2, V3, esse conjunto aqui, gera o núcleo de A. Por quê? Porque toda a solução é combinação linear desses três vetores. Ó, é alfa vezes esse, mais beta vezes esse, mais gama vezes esse.
Então, se é uma combinação linear desses três vetores, esses caras aqui geram um núcleo. E eles são LIs. Por que eles são LIs? Bom, eles são LIs, veja, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. Esse vetor aqui nunca pode ser obtido como combinação linear desses dois, porque aqui é 0 e aqui é 0. Não tem como multiplicar constantes aqui para dar 1. O mesmo ocorre com esse vetor aqui. Ó. Como aqui é 1, aqui é 0 e aqui é 0, esse vetor também não pode ser obtido como combinação linear desses dois. E o mesmo ocorre aqui. Ó. O 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, me diz que esse vetor V1 nunca vai ser obtido como combinação linear desses dois. Então isso significa que, como nenhum vetor é combinação linear dos demais, esses vetores são LIs. Então, na verdade, esse conjunto aqui é uma base LI, e isso aqui implica, né, é uma base de V1, V2, V3, esse conjunto. A conclusão, então, é que esse conjunto, né, é uma base do núcleo de A. Bom, mas essa base é ortogonal? Como é que a gente faz para checar? O que eu quero é achar uma base ortogonal. Essa base serve? Ela é ortogonal? Não, porque esse vetor aqui, produto interno com esse, não dá zero. Ó. Quando você faz V2, produto interno de V2 com V3, V2, produto interno com V3, o que vai dar isso? Vai dar menos 1 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, menos 1 vezes menos 1, menos 1, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Então, esse produto é menos 1, significa que V2 não é ortogonal a V3. Então, essa base não é ortogonal, porque já tem um par que não é ortogonal. Então, como é que a gente faz para encontrar um conjunto ortogonal que gera esse mesmo espaço, que gera o núcleo de A? O que a gente faz é ortogonalizar essa base. Então, eu vou checar o seguinte, olha, já tem caras que são ortogonais? Sim, o V1 já é ortogonal a V2. Olha, quando você faz produto interno de V1 com V2, é quanto isso? 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Quando você soma tudo, dá 0. Então, V1 já é ortogonal a V2. Bom, então eu já posso tomar esses caras. Eu preciso é só ortogonalizar esse aqui com relação a esses dois. Ó. Então, vou chamar assim. Ó, vou chamar W1 de V1. W2 é V2, porque V1 e V2 já são ortogonais. E o W3? Bom, o W3 vai ser quem? Vai ser o V3 menos a projeção do V3 no W1 menos a projeção do V3 aonde? No W2. Qual é a propriedade que esse vetor vai ter? W3, ele vai ser ortogonal a esse, vai ser ortogonal a esse. Esses dois já são ortogonal entre si. E além disso, ele é uma combinação linear, ele está no espaço gerado por V1, V2 e V3. Então, esses vetores vão ser ortogonais e vão gerar o mesmo espaço. Como você tem o mesmo número de vetores LIs, né? 3 vetores LIs que geram o mesmo espaço, na verdade, o espaço gerado, né? A base desse espaço tem 3 vetores. Se você pegar 3 vetores LIs desse espaço, eles certamente vão gerar o mesmo espaço. A gente já viu isso aí também numa outra aula, né? Que é a questão da dimensão. Um conjunto de vetores LIs que tem o mesmo número de vetores de uma base também é um conjunto gerador. E um conjunto de vetores geradores que tem o mesmo número de vetores de uma base também é um conjunto LI. Bom, então vamos fazer essa conta aqui. Ó. Quem é o W3 então? W3 vai ser V3 menos 1, 0, menos 1, 0, 1, menos a projeção do V3 no W1. A projeção do V3 no W1 é o quê? É o produto interno de V3 com W1 dividido pela norma do W1 ao quadrado vezes o W1. E como número, né? Aí vezes menos a projeção do V3 no W2 vai ser o quê? Vai ser o produto interno do V3 com W2 sobre a norma do W2 ao quadrado. Tudo isso, esse número, vezes o vetor W2. Então vamos fazer essa conta separado aqui. Ó. V3 produto interno com W1 vai ser o quê? Que número é esse? Vamos fazer aqui. Ó. O W1 é o V1, né? W1 é o V1. Então vai ser o produto interno desse com isso. Vai ser 1. Por que a norma do W1 ao quadrado é 2? Porque vai ser
esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Dá 2. O produto interno de V3 por W2 é menos 1. Por quê? Porque é menos 1 vezes 0, 0 vezes 0, menos 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1. E por que aqui eu estou usando que o W2 é igual ao V2, né? Isso nem sempre no processo é verdade, né? Aqui é porque esses caras já são ortogonais, tá? Mas o processo todo, o W2 tem que ser obtido a partir do V1 e do V2. Aqui é porque os dois já são ortogonais. Bom, e quem é a norma? Bom, a norma do W2 ao quadrado também é 2. Então, como é que fica essa expressão aqui? Ó? Eu vou separar isso aqui no rascunho. Como é que fica essa expressão aqui? O W3. W3 vai ser o vetor menos 1, 0, menos 1, 0, 1, menos. Quanto que dá essa conta aqui? Ó? W3, produto interno com W1, vai dar menos meio, vezes o vetor, né? Porque esse de baixo aqui é 2, esse cara aqui é 1. Então vai dar meio vezes o vetor W1. Quem é o W1? Menos 1, 1, 0, 0, 0. Menos o produto interno de V3 com W2, é menos 1. A norma de W2 ao quadrado é 2, vezes o vetor W2, que é 0, 0, 1, 1, 0. E aí, quando você soma isso tudo, o que vai dar? Vai dar... Então, esse aqui seria o vetor W3. Qual é a propriedade que ele tem? Bom, o W3 é ortogonal a V1, é ortogonal a W1, que é o V1, é ortogonal a W2, que é V2, e ele está no mesmo espaço gerado por V1, V2 e V3. Então, aqui a base W1, W2, W3 é base ortogonal do núcleo de A, que era o que a gente queria. E, bom, para você obter uma base ortonormal, basta fazer o quê? Basta pegar cada um desses caras e dividir pela sua norma. Então, você vai ter assim, ó, W1 dividido pela norma de W1, W2 dividido pela norma de W2, W3 dividido pela norma de W3. São vetores ortonormais. Isso aqui é uma base ortonormal. Por quê? Porque todos os vetores têm norma 1 do núcleo de A. Então é isso, pessoal. Aí a gente vai ver, a gente já viu por que base ortonormal é melhor do que, ou base ortogonal, né? É muito melhor de se lidar do que uma base qualquer, porque achar as coordenadas de um vetor nessa base, ou seja, achar os coeficientes de uma combinação linear dos vetores numa base ortogonal é muito mais fácil, não precisa resolver nenhum sistema linear para se obter essa combinação linear. Então, isso, lidar, né, com vetores numa base ortonormal ou numa base ortogonal é muito mais fácil do que numa base qualquer. É isso aí, pessoal.